Bom, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro encontro, já falo encontro de trabalho, do nosso projeto de mapeamento. Nós estamos aqui com as cidades de Campinas, Niterói, Caruaru e Jundiaí, certo? Ia pedir para vocês, pessoal, só para colocar no nome, qual cidade é e o departamento, para que a gente possa identificar aqui depois durante as nossas conversas ao longo desse encontro, para ficar mais fácil. Esse encontro vai ser conduzido aqui pela Pamela e também pelo Igor, que é o nosso técnico responsável por essa área de mapeamento e que vai fazer esse apoio para vocês ao longo dos próximos meses. Lembrando que hoje não é um encontro apenas expositivo da nossa parte, é uma troca de compartilhamento de experiências, com o intuito e objetivo de mostrar para vocês as ferramentas de mapeamento que existem, que a gente vai trabalhar em conjunto com vocês, tá? Se quiser, pode passar, Pamela, o slide? Igor, você consegue passar, Oi, por Igor? favor? Posso eu mesmo? Então, deixa eu continuar. Bom, então a gente vai tratar hoje dessa questão de explicar um pouco o mapeamento de equipamentos urbanos, a gente chama de elementos urbanos para a primeira infância, utilizando a ferramenta OpenStreetMap e alguns exemplos de elementos que a gente pode mapear em prol da primeira infância. E falar um pouco sobre como a gente consegue fazer extração e análise. Lembrando que esse encontro é um encontro de 1 hora, então a gente vai conseguir passar por alto, explicar para vocês alguns principais tópicos, e posterior a isso a gente vai fazer uma agenda com cada prefeitura, com os envolvidos, para que a gente possa olhar as características específicas de cada cidade e contribuir nesse processo de mapeamento, tá? Então, a gente trouxe essa temática do mapeamento colaborativo para a primeira infância e talvez exista esse questionamento, né? Como a primeira infância se relaciona ao mapeamento? Pode passar, por favor, Igor. Então, a gente trouxe uma série de questões para que a gente consiga refletir qual é a relação possível entre o mapeamento e a primeira infância. Então, por exemplo, onde estão todos os equipamentos urbanos públicos da cidade? Onde as crianças estão? Onde elas podem brincar? Quais caminhos elas fazem e se esses caminhos são seguros? Existem calçadas que permitem um carrinho de bebê transitar facilmente? Existem lugares para sentar durante o passeio a pé com uma criança pequena? Então, essas são algumas questões exemplares, né, de a gente conseguir refletir a cidade a partir da perspectiva da criança, como se a cidade ela é ou não projetada para a criança. Pode passar, por favor, Igor? Então, essas perguntas, elas podem ser respondidas por uma cidade que tem um mapeamento de qualidade, uma cidade que consiga visualizar no território onde estão esses elementos e quais são esses elementos mais importantes a partir da perspectiva da primeira infância, né? Então, onde estão as praças da cidade, se existem praças em todos os bairros, elas são próximas das famílias, das crianças e as escolas de educação infantil. Pode passar, por favor, Igor. Então, o início de um projeto de mapeamento, ele requer a definição de um escopo e para olhar, né, esse mapeamento a partir da perspectiva da primeira infância, a gente pode listar alguns elementos que podem ser relevantes para essa fase. E para isso nós trouxemos, então, a ferramenta OpenStreetMap, que o Igor, que é mais especialista nisso, vai poder explicar melhor. E a partir dessa ferramenta a gente pode, então, pode passar, Igor, por favor, identificar alguns elementos importantes, como praças e parques, parques infantis, questões de equipamentos comunitários, como escolas, berçários, unidades de saúde, mobiliário e vegetação, infraestrutura e mobilidade. Pode passar, Igor, por favor. Aí, a partir daqui, então, o Igor vai explicar um pouco sobre a ferramenta e quais as possibilidades que a gente poderia ter a partir dela. Acho que seu microfone está fechado, Igor. Pronto. Foi desligado o som aqui. Então, meu nome é Igor, sou arquiteto urbanista e agradeço a presença de todos. Eu quero apresentar rapidamente um pouco sobre vários aspectos do OpenStreetMap.
especialmente quanto o que é o OpenStreetMap, as suas potencialidades e como a gente pode introduzir os dados no OpenStreetMap, no caso, seria o mapeamento das cidades com fins para analisar se a cidade, digamos assim, é propícia para o desenvolvimento da criança, da primeira infância. Então, poder utilizar os dados e fazer análise. Então, o OpenStreetMap é um site global de mapas, de dados abertos de mapas, que tem muitos contribuidores, temos pessoas que são leigas, tem pessoas que são técnicas, profissionais da área de processamento, pessoas da área de empresas privadas, até de empresas de redes sociais, de logística, que veio no OpenStreetMap uma forma de poder publicar os dados geográficos e depois utilizá-lo. Então, ao invés da prefeitura ter um servidor dedicado para fornecer dados digamos, para instituições ou para uso de terceiros na cidade, a prefeitura pode usar o OpenStreetMap, como diz aí, a praça pública dos dados cartográficos. Por que praça pública? A praça é um ponto de encontro da cidade. Então, as pessoas vão lá para compartilhar informação sobre a cidade. Então, o OpenStreetMap, a prefeitura pode usar, da mesma forma que a prefeitura usa, às vezes, a rede social para publicar uma aprovação de uma lei, um programa novo, está iniciando, um informe, a prefeitura pode usar também, uma prefeitura, um instituto, uma instituição, pode usar também o OpenStreetMap como forma de publicar os dados, ao invés dela mesma ter um servidor para deixar esses dados disponível à população, usar a população, empresas, ou instituições que seja. Deixa eu seguir aqui. Então, o OpenStreetMap, ele é um caminho de duas mãos. Tanto você pode se cadastrar no OpenStreetMap e você contribui com informações. Falta desenhar uma rua aqui no meu bairro, falta uma escola, falta descrever se a rua é pavimentada ou não, se é iluminada. Eu vou cadastrar aqui um comércio que eu tenho, uma creche, o que seja. Então, qualquer pessoa pode se cadastrar e contribuir com o OpenStreetMap. E na mão oposta, que na realidade é até mais movimentada que a mão de contribuição, são dos usos do OpenStreetMap. Então, o OpenStreetMap é usado principalmente como mapa de fundo, que é um mapa que fica por baixo, igual o pessoal usa o Google para desenhar por cima, às vezes, vou desenhar um mapa de setores de escolas, vou criar um mapa para mostrar um percurso de uma linha de ônibus, coisa assim. O OpenStreetMap também pode ser usado como mapa de fundo. O IBGE usa, vários institutos cartográficos e geográficos do Brasil usam. Geoportais de prefeituras, vários sites, redes sociais, Facebook usa, o Flickr usa, aplicativos. Vamos supor que a prefeitura pode criar uma licitação. A gente quer desenvolver um aplicativo para a pessoa informar uma lâmpada queimada na rua, e vai usar o OpenStreetMap como mapa base. Ela pode usar o OpenStreetMap, os dados estão livres, pode ser usado. Eu quero criar um aplicativo que o munícipe denuncia descarte de lixo, e isso vai aparecer no mapa, então pode usar o OpenStreetMap também. Não só com o mapa de fundo, mas também com os dados que estão dentro do OpenStreetMap, dados de pavimentação, iluminação, as escolas, a capacidade das escolas, alcance das escolas, alcance das praças, que no caso, tanto para você colocar os dados, enriquecimento de dados, quanto para você, eu coloquei os dados agora, então eu posso usar esses dados, tirar esses dados, usar no QGIS, usar no ArcGIS, usar no Google Maps, ou fazer uma análise realmente, uma análise urbanística, para ver, por exemplo, se um bairro está sendo bem atendido por praças ou por escolas ou creches, né? A pessoa que vai mapear, a pessoa que vai querer estar interessada, puxa, eu quero participar desse projeto. Lógico, ela tem que se cadastrar no OpenStreetMap, a gente vai oferecer até um link para a pessoa. Eu estou inseguro, não quero cadastrar, quero experimentar a ferramenta. A gente vai passar esse link já. A pessoa que for mapear, a gente recomenda que sempre mapeia sempre em duas etapas. Por quê? O mapa tem que começar pelo menos a ser funcional, para poder funcionar em aplicativos, em sites, o que seja. Mapear pelo menos as ruas, as praças, as escolas, os contornos das escolas, sem aprofundar em muitas informações. E uma vez tendo todos esses dados, base da cidade, que já fica disponível na internet, você pode começar a enriquecer esses dados e colocar, já desenha a rua, agora vou querer colocar se a rua é pavimentada ou não, se a rua tem calçada, se a rua
vou começar a mapear cada árvore que existe nessa rua. Então, já é a fase de detalhamento. Nada impede, logicamente, a pessoa ir direto para o detalhamento, mas a gente sempre recomenda a pessoa ter um mapa base, que depois ela pode usar, ela pode imprimir isso aí, ela pode usar um aplicativo de mapeamento. O OpenStreetMap tem centenas de aplicativos para vários propósitos. E uma vez tendo essa base, aí sim ela pode fazer o detalhamento. Vamos ver aqui. Então, vou dar alguns exemplos. Vou começar a usar a ferramenta. Se você entrar no site o OpenStreetMap, que é tem esse link curto, né, osm.org, deixa eu entrar aqui. Agora tem um desafio de ficar alternando entre janela e outra. Tem tanto o site principal, o OpenStreetMap, que estão os dados vivos mesmo, dados live do OpenStreetMap. Como a pessoa quiser só testar, que acho que eu vou usar esse link de baixo aqui, a interface exatamente é a mesma. Esse link de baixo aqui, do editor Lise, é digamos, eu chamo que é para a pessoa fazer a degustação da ferramenta. Eu tenho receio de cadastrar, colocar e-mail, essas coisas assim, e depois não vou usar. Não precisa. Você pode entrar nesse link de baixo e fuçar. Então, a pessoa pode clicar nesse link de baixo, se quiser entrar agora, para ver como que é o OpenStreetMap por dentro, digamos, né? Deixa eu entrar aqui. E vou compartilhar a tela. Que o editor, que é o editor principal do OpenStreetMap, que é o editor que a gente recomenda a todo mundo a usar. Existem vários editores. O editor ID, que é o que estou usando agora, é o mais popular e também é o mais amigável para as pessoas que não importa a formação, se é arquiteto, se é agente social, se é um empresário, se é digamos assim, um ativista de dados abertos. Não precisa ter conhecimento geográfico de usar uma ferramenta de GIS, né, de informação geográfica, e pode ir já usando. Deixa eu dar um zoom numa área aqui. São Paulo mesmo. Esperar carregar os dados. Esse que é o centro de São Paulo e é uma das áreas mais, digamos, mais enriquecidas de dados que a gente tem no Brasil. No editor ID, dá mais do zoom aqui. Pronto. Não precisa de ter cadastro para entrar nesse link que eu passei. O outro link, com osm.org, precisa de cadastro para poder editar. Então, esse aqui é o editor ID. Então, a gente já vê aqui no editor as suas já todas cadastradas já. Então, aqui, por exemplo, as suas estão com nome, se tem indicação de mão única. Então, nesse painel esquerdo da tela, então tem o que a gente chama que seria o editor de atributos dos objetos. Então, no OpenStreetMap, você não salva só a geometria. Então, no caso, os polígonos que indicam as ruas, os polígonos que indicam as praças, as escolas, como esses objetos também tem os dados que dão inteligência a esses objetos. Então, no caso dessa rua aqui, que é uma rua do contorno da Praça da Sé, então tem o nome, indica se a rua é mão única ou não, o limite de velocidade, o número de faixas, se a rua é asfaltada, se no caso a rua é alguma estrutura, a gente fala na engenharia de obra de arte, se a rua é uma ponte, é um túnel, se a rua é elevada ou rebaixada, cadê aqui mais aqui? Se a rua às vezes é uma rua particular, uma rua que é só para pedestre, né? Cadê aqui? Isso aqui é indicação como fala? Da catenário do trólebus. Então, tem todas as indicações também, se a rua é iluminada, se a rua tem ciclofaixa, e sempre embaixo, a gente deixa uma tabela aqui, o editor deixa uma tabela com todos os atributos expostos. Se a pessoa não quer usar o editor aqui em cima, ou ela quer acrescentar campos que não estão disponíveis aqui no editor, porque o OpenStreetMap é uma ferramenta, é um projeto muito vivo, então sempre os participantes estão propondo novos atributos, novos detalhamentos de informação para os objetos do OpenStreetMap. Então, às vezes, o editor não acompanha, então a pessoa pode até introduzir aqui embaixo no campo etiquetas. E se o seu objeto é usado por outras entidades, por exemplo, a rua que é a rua que passa ônibus, então dá para indicar também quais são as rotas as linhas de ônibus.
Se a rua é uma rota cicloviária, então dá para indicar também, a gente usa o que a gente chama de relação, que é uma união de vários trechinhos de rua para poder indicar o que é uma linha de ônibus, uma ciclorrota, coisa assim. Mostrei uma rua, vou mostrar, por exemplo, uma edificação. Cadê aqui? Se eu clicar numa edificação aqui, então indica se tem nome, se é um tipo de edifício, se é um edifício, uma escola, um hospital, a tipologia, né? A altura. Queria aqui outra coisa aqui, que é interessante. Praça. Né? A mesma coisa. Praça, dá por nome. Dá para pôr, se a praça, existem praças que é cercada, dá por horário de atendimento, horário de abertura. Tem um aplicativo que pode mostrar, por exemplo, quais são as praças, que são aquelas praças cercadas nas cidades, parques, às vezes tem horário de abertura e fechamento. O mais aqui que é interessante? Semáforo. Dá para mapear semáforo, dá para mapear calçadão, dá para mapear, cadê que eu lembro aqui? Ponto de ônibus. Opa, isso, ponto de ônibus. Se o ponto de ônibus se tem aquele quadro de horário, se ele é coberto, dá para indicar aqui, mais aqui. Se o ponto tem assento ou não, que é interessante para ver. Será que os pontos da cidade têm assento? Se eles também têm lixeira, deixa eu ver aqui se dá para ver aqui lixeira. Lixeira tem. Se o ponto de ônibus tem ou não lixeira, se o ponto de ônibus é iluminado, então dá para enriquecer, colocar tantas informações básicas quanto enriquecer os dados do mapa. Deixa eu fazer uma demonstração de mapeamento. O pessoal está acompanhando? Acho que sim, né? Tá legal. Se tiver qualquer pergunta, é só falar que eu estou aberto para responder a pergunta. Pode fazer pelo chat, né, Igor? Ou ligar o microfone também e perguntar, sem problemas. Tudo bem. Deixa eu ver, deixar o chat aqui. Tá legal. Então, além disso, além do painel esquerdo aqui, tem aqui em cima, aqui no topo, os objetos que você pode inserir. Alguns objetos podem ser representados por ponto, por exemplo, um poste de iluminação, uma árvore, são elementos pontuais. Linha, você pode representar uma rua, você pode representar um calçadão, uma calçada, um ribeirão. Você pampeia também elementos naturais, porque são elementos de obstáculo importante. E também pode inserir também áreas, são os polígonos fechados. Igor, pode falar. Vou aqui de Caruaru. Com relação ao controle do acesso, que eu dei uma olhada aqui no OpenStreetMaps com a base de Caruaru, né? Assim, de toda forma é aberto, muitas pessoas acrescentam, né? Assim, tem como hierarquizar um controle de acesso, ou tipo, vamos dizer assim, que muitas vezes, tudo bem, o dado é aberto, mas pode ter aquela situação, às vezes o dado não tem uma fonte confiável, então não condiz com a certa realidade, assim. Como é que eu posso? Eu posso, vamos dizer, criar um projeto, ter um controle de acesso, limitar o controle de acesso, se for o caso. Agora, eu sei que, como é que se diz, essa base é aberta, né? Sim. Então, não posso dizer, infelizmente ou felizmente, o OpenStreetMap, você pode editar qualquer coisa no mapa. Qualquer pessoa. Uma vez que você cria o cadastro, você pode editar qualquer coisa no mapa. Como falei, é um lugar para a prefeitura poder publicar os dados. Tem gente que já pergunta para mim, pode ser usado como cadastro? Eu falo, eu não recomendo, porque cadastro é uma informação da prefeitura, da guarda dela, e tem toda a política dela de administração baseada naquele cadastro. Então, ao invés de criar o segundo servidor para publicar os dados dela, ela usa o OpenStreetMap para poder publicar. O que se faz no OpenStreetMap é um sistema de moderação. Até mais tão rigoroso quanto o que tem na Wikipedia. A Wikipedia também tem um sistema de moderação. Você cria um cadastro, você pode editar uma página, e assim como a Wikipedia, qualquer alteração que for, digamos, considerada ruim, um outro editor, outra pessoa pode corrigir, ou se for realmente um caso de vandalismo, ou um caso de, digamos assim, que realmente o dado for muito ruim e é melhor remover, existem vários sites do OpenStreetMap que tem o controle de qualidade apontado para o OpenStreetMap, tanto de empresas privadas quanto de tanto de iniciativa de pessoas assim que realmente acompanham o OpenStreetMap e controla. Então tem site que vê, por exemplo,
se teve vandalismo, se teve houve um apagamento de dados em massa. E isso fica avisado no sistema. Então, dentro do próprio OpenStreetMap existem moderadores. Se você vê que um dado foi vandalizado, você manda uma mensagem para o moderador, ele reverte para qualquer versão. Cada objeto no OpenStreetMap, cada ponto, cada linha, cada área, tem um controle de versão. Então, se o objeto pode ter 100, tem 100 versões, pode ter 1000 versões, não importa. É uma versão X que era o último que foi bom, então a gente pode reverter todas as versões ruins para voltar para a versão que está bom. Então, a gente tem esse controle. Então, tudo que é feito no OpenStreetMap é registrado, com data, com o nome do usuário. Esse usuário que realmente for problemático, ele pode ser bloqueado. Isso acontece sempre, isso aqui alguém digitou aqui que não devia ter se dado. Então, se manda uma mensagem para a moderação, que tem um botão de reportar, que um moderador vem e desfaz o que a pessoa fez, e se realmente for um caso de vandalismo, a pessoa é bloqueada. Tem uma pergunta de alguém aqui? Deixa eu ver no chat. A Paula tem uma pergunta Isso. aqui, relativa à extração de dados. Ela pergunta, é possível também extrair os dados para arquivos KML ou shapefile? Qual a data usada pela plataforma? Há como incorporar imagens? Acho que vai ter um momento, né, Igor, que você vai Isso. falar especificamente sobre extração e análise de dados também, que é logo Isso. menos. Mas se quiser responder. Tudo bem. Acho que eu vou responder sim, mas é que senão eu vou perder a linha de raciocínio, porque depois de apresentar a arquitetura do sistema, a gente vai para a parte de extração mesmo. Aí já explico para não ficar redundante. Aí, logo em seguida, já falo sobre isso já. Então, é possível sim. Então, já na parte de extração, na seção de subtração, eu já falo sobre isso. Então, todos os objetos no OpenStreetMap, eles têm registro de versão, registro de quem alterou, o vértice de uma quina de uma rua, tem o nome do usuário, tem o horário que a pessoa fez aquela edição, o número de versão. Então, você pode reverter, às vezes, uma edição inteira de uma pessoa, que a gente chama isso de chunk set, ou conjunto de alteração. Pode ser alterado individualmente por objeto e pode ser alterado individualmente por cada pedaço do objeto, para qualquer versão da alteração. Aí, esse controle de qualidade tem não só feito pelo próprio OpenStreetMap, como tem vários sites mantidos por indivíduos. Vou até mostrar um aqui, que é um deles aqui, o SMTA. Esse aqui que é o que eu uso também, que às vezes eu vejo que um usuário que é suspeito, aí ele mostra aqui os alertas de erros que tem na edição. Isso aqui é tempo real. Vamos ver se carrega aqui. Vamos ver aqui. Só espero que não demore para carregar, porque tem o tráfego da transmissão. Igor, então, temos mais uma pergunta aqui, acho que é relativa a esse tema mesmo. É da Rafaela Velato. Ela pediu para comentar mais sobre essa relação entre dados de cadastro da prefeitura e os registrados no OpenStreetMap. Sim, O Igor, já. Pode falar. se você me permite, eu vou fazer esse comentário, tá? Pode falar. Pela experiência já dessa relação município e esses dois conjuntos de dados. Os dados de cadastro, que a gente chama são os dados cadastrais, inscrição imobiliária, eles têm uma finalidade, né? A gente usa esses dados na primeira infância, a gente utiliza sim quando a gente fala de lotes e as famílias que residem nesses lotes, para um tipo de cruzamento. Porém, nesse caso aqui que nós estamos falando, a gente está falando de elementos tangíveis, que são as praças, os bancos das praças, tudo que é isso que o OpenStreetMap coloca. Já o cadastro imobiliário, ele é um elemento intangível, né? Um limite instituído pelo município para o controle fiscal, né? Para o controle tributário e também de parcelamento do solo. É possível combinar os dois. Nesse trabalho aqui, a gente está sugerindo que façamos primeiro o mapeamento dos elementos tangíveis, para depois vincular isso com os elementos intangíveis, que é o caso do cadastro imobiliário.
Posso só fazer uma complementação? Eu acho que é o Felipe que respondeu, né? Assim, é sempre uma dúvida, assim, para mim, e eu acho que é uma questão mesmo da gente aprender a olhar essa questão. Porque, por exemplo, você está falando do cadastro fiscal, mas a gente tem o cadastro mesmo, o cadastro da propriedade, né? Por exemplo, do bem público também, da praça. Então, eu sempre, assim, talvez seja um preciosismo para mim nesse momento, mas seja uma questão de trabalhar o dado mesmo, porque o limite da praça, por exemplo, o cadastro importa. Talvez para esse trabalho do mapeamento da primeira infância, pelo menos essa primeira leitura que eu estou fazendo aí, não é tão importante. Ele é importante mais a localização, saber uma métrica básica, né, de tantos metros para fazer, por exemplo, um indicador, alguma coisa assim. É nesse sentido que eu estou imaginando. Não sei se eu estou tendo uma leitura adequada. Correto, é isso mesmo. Nós estamos falando aqui de conseguir olhar a grande figura da cidade, né, com seus diversos elementos. Então, é aquela questão, se a praça ela tem 2 metros a mais ou menos de área, nesse caso aqui, ela não vai importar muito, porque o que a gente precisa saber é onde está a praça, a distância dos imóveis até chegar a essa praça, e também como essa praça como as praças estão distribuídas na cidade e os elementos que compõem essa praça. Então tem um estudo que foi feito até pelo Igor, numa cidade interior de São Paulo, ele mostrou que tem muitas praças no local e poucas praças numa outra região. E essa outra região, com as poucas praças, quase nenhuma delas tinha equipamentos da primeira infância, né? Eram equipamentos mais para outras faixas etárias. Então, a que a gente quer aqui mesmo é isso, é essa visão geral da cidade e conseguir identificar esses vazios, esses espaços que precisam de maior atenção. Tá certo. Deixa eu encerrar isso aqui. Então, esse aqui é um dos sites que mostra sobre com relação a controle de edição. Então, se a pessoa entra aqui e faz uma edição, o próprio sistema do site, que tem o algoritmo dele, que pode testar e ver que realmente teve um problema, isso é avisado quem acessa o site, e isso pode ser revertido para qualquer versão dos objetos. Agora eu quero mostrar algumas edições dos dados básicos do OpenStreetMap. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver aqui onde estou aqui. Peguei justamente uma área bem pesada. Deixa eu ver aqui, voltar um pouco. Vou sair daqui. Pronto. Vou até fazer o seguinte, vou fazer uma experiência aqui, como se fosse uma pessoa que fosse entrar pela primeira vez no OpenStreetMap. A pessoa que se cadastra no OpenStreetMap, sempre te recomendo o seguinte, sempre faça o tutorial guiado que ele apresenta para você. Porque é um tutorial de uns 15 minutos mais ou menos, que ele vai dar a base, ele vai explicar tudo que eu expliquei agora, né, sobre os tipos de objetos, como que se pode editar o mapa, e de como se pode fazer, você entender como edita o mapa e enriquecer o mapa. Então, quando você entra a primeira vez no OpenStreetMap, até mesmo nesse link que eu passei para vocês, que a gente passou para vocês, desse site de teste, aqui do lado tem o botão de ajuda, e aqui embaixo que tem esse ícone, começa o tutorial. Deixa eu começar ele aqui. Pronto. É um tutorial guiado, que eu recomendo fortemente para todas as pessoas fazerem isso aqui. Se qualquer pessoa pode fazer esse tutorial guiado. Ele vai mostrar uma região fora do OpenStreetMap, de teste, que você pode editar, bagunçar, que você não tem problema nenhum. Deixa eu dar um OK aqui para encerrar aqui, para liberar. Pronto. Deixa eu só limpar um pouco a tela. Então, vamos supor aqui. Deixa eu ver se eu acho uma rua para mapear aqui. Por exemplo, tem essa rua aqui que está sem mapear. Então, sempre como falei, quando você vai mapear, a gente primeiro mapeia os objetos mais básicos, mais tangíveis do mapa. Está faltando rua no meu bairro? Então, vou desenhar rua. Eu vou desenhar
as praças, o contorno da praça, no caso, o contorno da praça, o contorno das escolas, os elementos básicos. Então, a rua é um elemento linear, então eu clico aqui em linha. Eu espero que o editor não ache ruim, porque estou saindo fora da trilha do tutorial. Eu quero fazer uma apresentação rápida aqui. Então, eu clico no ponto final aqui da... Opa! Cadê aqui? Será que travou aqui? Mais uma vez. Deixa eu pegar uma rua aqui mais ou menos. Deixa eu apagar, vou apagar alguma aqui. Pronto. Então, a rua é um elemento linear. Eu seleciono linha. Eu clico no ponto aqui. Aí vou seguir na foto aérea. Opa. Pronto. Aí encerro. Aí uma vez com a linha desenhada, deixa eu só aproximar um pouco mais. Vamos ver aqui. Para não parar de reclamar. O tutorial está exigindo que eu siga a trilha dele, então eu vou para outro lugar. Descartar. Deixa eu pegar um bairro aqui. Igor, Pode falar. a gente está um pouquinho só preocupado com o tempo. Com o tempo. Eu acho que a gente ainda tem que falar sobre a parte de extração e análise de dados, né? Você gostaria só de comentar certo. ou você gostaria de demonstrar também? Então, vou mostrar também essa parte de dados. Então, como eu falei, então, desenhar rua, posso desenhar uma linha aqui sim. Opa. Aí escolho aqui, por exemplo, rua residencial. Deixa eu acertar aqui sim. Aí, como já demonstrei, você pode colocar nome, pode colocar os atributos dele, né? Vamos supor que aqui seja uma praça, essa área gramada aqui. Então, eu desenho aqui o contorno da praça. Aí vem aqui, por exemplo, praça. Praça ou parque. Se é uma praça, pode ser também uma escola, que também é um elemento de área também, né? Isso aqui são elementos básicos assim, para poder ter um mapa base, pelo menos. Aí, uma vez você tendo a parte básica, aí você pode detalhar o mapa, por exemplo, já desenha a rua, e já corrigiu o nome da rua e tal, aí posso colocar, tipo, número de faixa, se tem calçado ou não. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, esse mapa aqui. Então, por exemplo, aqui, já indiquei, por exemplo, nos atributos, que essa rua aqui tem calçada em ambos os lados da rua. Que a rua também é iluminada, né? Tem tanto o atributo lit aqui, que é de iluminado em inglês, como tem aqui no campo em cima aqui, que é iluminado, né? Isso é a parte, digamos, de detalhamento. Eu quero detalhar agora as árvores. Então, eu posso usar ponto, árvore, né? A árvore, vou pôr um brinquedo, vamos ver aqui, por exemplo, colocar uma gangorra, mas tem gangorra aqui. Gangorra, dá para colocar o tema da gangorra, tem gangorra que é temático, a idade mínima, a idade máxima, recomendável, se às vezes tem brinquedo que é adaptado para cadeirante, ou para pessoas com deficiência visual, altura, e assim vai, né? Deixa eu ver aqui. Tanto esses dados podem ser inseridos manualmente, como a prefeitura, se ela tiver o cadastro, a gente fala do shapefile, o KML, dados, digamos, de formato geográfico,
Também existem ferramentas que não é esse editor, é outro editor, que já é um editor mais avançado, a gente pode até, talvez, tratar isso em outra reunião, que você pode converter esses dados e fazer o upload no OpenStreetMap também. Acho que com relação a... Eu expliquei juntamente tanto a parte básica quanto a parte de detalhamento. Agora eu quero falar sobre análise. Não, desculpa, extração de dados. Aí já responde a pergunta da Paula Moreira já. Deixa eu voltar aqui agora. Cadê aqui? Aqui. Open Street Browser. Tem vou mostrar alguns sites sobre visualização de dados, de extração e de análise. Um site que é bastante recomendável para quem está começando, para quem quer ver os dados, só quer visualizar, que é sobre este browser aqui. Já está tudo pronto aqui, já as consultas, que você pode acessar. Eu quero ver todas as praças da cidade. Você seleciona aqui a categoria lazer, ele vai mostrar para você todos os equipamentos de lazer que está dentro da tela. E é possível também baixar os dados nesse site aqui. Tem aqui a ferramenta de baixar, exportar tudo que está na tela. Não é tão sofisticado quanto a ferramenta que eu vou mostrar daqui a pouco. Tem o OpenStreetBrowser, que é bastante interessante. Um site também que eu acho bastante interessante mostrar. Aqui tem uma lista grande, mas não vou mostrar todos, logicamente. Cadê aqui? Health Sites. O OpenStreetMap tem, que a gente chama, que são consumidores de dados. São sites e aplicativos que usam o OpenStreetMap, os dados do OpenStreetMap para vários propósitos. Ou para exibição de dados, ou para fazer análise. Então, esse site aqui é de saúde, então vai mostrar no mapa do OpenStreetMap a posição de cada posto de saúde, clínica, consultório médico, pediatria, que tem no zoom da área. Vamos ver outro aqui interessante também. Eu acho que o que tinha escolhido foi também, para mostrar, esse aqui já é mais para demonstração sobre o 3D. Ele também pega os dados do OpenStreetMap, a prefeitura pode importar no OpenStreetMap o cadastro de edificações, inclusive edificações de edifícios públicos, todas as edificações podem ser exportadas. Esse aqui é um exemplo que eu fiz em Laranjal Paulista, que a prefeitura doou para a gente as edificações, tanto públicas como privadas, e eu importei no OpenStreetMap. Então é possível ver todas as edificações da cidade, inclusive a altura, que eu coloquei também, dá para colocar a definição de telhado, se o telhado é plano ou triangular, né? Se tem água ou não. Isso que também é um dos data consumers, do consumidor de dados. Isso que é interessante até para mostrar para plano diretor, essas coisas, né? Deixa eu fechar antes que carregue muito. Vamos ver, tem outro aqui interessante também. Uso do solo. Né? Esses links que eu estou mostrando aqui vai estar no guia e no manual. A gente está pegando a mesma cidade, mostrando o uso do solo da cidade. Também é interessante para mostrar onde é zona industrial, zona comercial, por quê? Porque às vezes a alteração do uso do solo pode ser um obstáculo para a mobilidade da pessoa a pé. Um lugar que é área industrial ou área descendente comercial se torna um lugar árido, inóspito para uma pessoa para andar a pé. Vamos ver aqui. Isso que eu consigo de consumo de dados. Agora eu quero mostrar a parte de análise, de extração de dados. Tem um site chamado Overpass, que é esse site aqui. Deixa eu localizar ele aqui. Está em consulta. Deixa eu abrir um aqui vamos ver que posso pegar um interessante. Calçadas. Cadê? Calçadas. Isso, assistência de calçados. Aí esse que é interessante para a pessoa poder fazer uma consulta. Tanto o ArcGIS quanto o GIS, eles têm uma ferramenta chamada de consulta, ou filtro, ou query, que você preenche os dados. Eu quero todas as escolas que estão dentro de uma área. Aí vai puxar dentro daquela área que as escolas. Espero que o servidor não esteja com problema. Vamos ver aqui de novo.
Eu acho que é mais leve. Vamos ver se carrega. Continua assim mesmo. Pronto. Vou mostrar rapidinho a ferramenta. Existe manual especializado do Overpass. O Overpass ele tem uma linguagem para você fazer os filtros. Então, aqui, ó, esse aqui é o site do Overpass. À sua esquerda, você escreve a query, a consulta que você quer fazer. Então, tem uma linguagem, vai ter um linkzinho no manual da Urban 95, que a gente vai publicar, do manual de como se usa a linguagem, mas também tem já umas consultas já prontas já para usar, no próprio manual mesmo. Então, nesse caso aqui, dessa cidade de Laranja Paulista, eu tenho a consulta que faz dentro do município, né, que eu escrevo o nome do município, eu escrevo que eu quero os polígonos, né, que sejam vias de acesso público, e embaixo aqui eu escrevi as cores que eu quero. Então, por exemplo, eu quero as ruas que têm calçadas em ambos os lados da rua, ele pintou de verde. As ruas que têm calçada só de um lado, cadê aqui? Tá de laranja. Por quê? Esses dados de calçado não foram colocados lá no OpenStreetMap na fase de detalhamento. E as ruas que não têm calçada nenhuma, espero que o som do carro que dá não saia. Deixa eu ver aqui, só acho um lugar aqui. Tá em vermelho. Aqui, ó. Opa. Então, ruas sem calçadas está pintado de vermelho. Então, ele pode mostrar para você, dita query, pode pintar, pode selecionar. Eu quero todas as escolas da cidade. Eu já tenho um query pronto aqui. Vamos ver se eu acho aqui. Estabelecimento de primeira infância. Tem uma pronta, já fiz uma pronta aqui já. Estou usando consultas prontas, mas você pode criar a sua própria também. Ele está aqui no mapa que já mostrou todas as creches da cidade, públicas e privadas, né, do mapa. Tem outros também, aqui na verdade é infinito, você pode criar a query que você quiser e vai mostrar para você. Rua que tem, deixa eu ver aqui, praças, deixa eu ver se tem acha praças aqui, praças. Eu vou fazer um teste dentro de um bairro. Então, aqui são as praças do município. Deixa eu fazer um de um bairro. Vamos ver aqui, você vê aqui, bairro centro. Executa. Opa. Não. Deixa eu contrário. Nós estamos nos aproximando do meio-dia. Por acaso, vocês têm mais perguntas para fazer para o Igor? Acho que pode ser um momento mais de troca agora, né, Igor? Sim. Deixa eu só falar da exportação. Deixa eu ver aqui. Então, vamos supor que eu quero exportar os dados. Então, fiz a query aqui como fala, das praças. Eu clico em exportar. Aí posso baixar como GeoJSON, como GPX e KML. O KML pode ser aberto no Google Maps. O GPX, o GeoJSON, o KML também pode abrir também no ArcGIS, no QuantoGIS também. Você baixa o arquivo e carrega como camada no QGIS, normalmente como fosse um shapefile normal. Direto aqui na parte de análise, a parte de extração é esse mesmo. Você pode estar a consulta e fazer extração e exportar. Vamos ver, cadê aqui? Eu acho que é o Open Route Service. Essa aqui é uma ferramenta desenvolvida pela Universidade de Heidelberg, da Alemanha, que faz análise de uso dos dados do OpenStreetMap. Então, vai considerar a topografia, vai considerar a qualidade da via, para criar, digamos, a gente fala de isocronas, que são contornos fechados, mostrando, por exemplo, o alcance de uma praça, ou qualquer ponto que você escolher. Eu quero escolher esse ponto aqui, eu quero saber até qual alcance desse ponto aqui, se a pessoa caminhar 5 minutos, ou andar de bicicleta por 15 minutos, o que seja, você pode usar qualquer critério aqui. Deixa eu escolher uma praça aqui. Vamos ver aqui. Vou escolher essa praça. Eu vou colocar aqui no modo isocrona.
Vou escolher, aqui tem um parquinho, usar como centro. E deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar. Eu quero, no máximo, a caminhada de 10 minutos, com um contorno intermediário a cada 2 minutos. Girar. Opa, esqueci de escolher o modal. A pessoa não andaria tudo isso, logicamente. Vamos ver, escolha o modal, caminhando. Vamos ver se está no mesmo lugar. Tá. Então, eu escolho o modal. Ele vai mostrar para você até o endereço, se tiver já o endereço atribuído, né? Opa, volta lá. Escolhe o modal, o tempo, pode usar o critério como tempo ou por distância. Cadê aqui? O tempo máximo e os intervalos. Vamos ver se tem também aqui, deixa eu ver aqui. Nossa, que não precisa. Girar. Então, com uma pessoa caminhando a pé, uma pessoa, digamos, uma pessoa adulta caminhando a pé, então, a partir desse ponto aqui, então, primeiro polígono aqui são 2 minutos, depois em 4, 6, 8 e 10 minutos. Ah, posso mudar o intervalo? Pode mudar o intervalo, pode colocar a cada 5 minutos. Também, o ideal seria 5 minutos e o máximo tolerado 10 minutos. Eu posso também fazer vários pontos para analisar. Vamos supor, eu quero ver essa praça aqui e o que mais outra praça aqui. Tem esse parque aqui também. Vamos colocar aqui, usar como centro. Aí gera outra isocrona. Aí você já começa a ver os pontos de sobreposição. Então, onde tem a sobreoferta de praças ou de um equipamento, escola que seja, ou suboferta. E você pode repetir isso em toda a cidade. E uma coisa interessante também, que mostra aqui, deixa eu ver se está mostrando. Também dá para você a área de atendimento e uma população estimada. Eles têm um banco de dados de endereços, que acho que é da Open Addresses. Então, o programa ele calcula mais uma população. Então, a gente pode fazer de várias praças. E, como se vê, ele não é um círculo. Ele vai considerar realmente a via e a topografia. Bom, é isso aí. Encerro a minha apresentação. Muito obrigada, Igor. Obrigada pela presença de todos. Alguém tem alguma dúvida específica para fazer para o Igor, para aproveitar esse momento? Se não tiver pergunta, eu falo sobre canais como fala, de manuais, a pessoa quer perguntar mais coisas, já passei já o meu contato. A gente tem uma comunidade do OpenStreetMap. Se você pesquisar no Google, Wiki OpenStreetMap, que é um manual, e tem a página do Brasil. E na página do Brasil tem os contatos por estado, às vezes até por cidades maiores, capitais. E você pode entrar no Telegram ou acho que no Telegram e no fórum. Pode fazer perguntas, pode pedir apoio, tem pessoas que podem até mapear para você. Aí, inclusive, eu participo desses canais de comunicação. Pode também ver o manual, fazer pergunta para a gente, que a gente está sempre disponível para ajudar quem está interessado em contribuir para o OpenStreetMap e também utilizar os dados.